Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Boa noite, queridos irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião pública. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, em vosso nome, Senhor, e em nome de Deus, iniciamos agora a nossa reunião pública, onde aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, nesta casa de oração, em busca do conhecimento, para que a nossa consciência se amplie cada vez mais, nossa fé se fortaleça, e possamos entender a vontade de Deus e adquirirmos as forças necessárias para vivermos conforme a vontade de nosso Pai. Que na noite de hoje, Senhor Jesus, possamos aproveitar a mensagem de luz que o nosso irmão Jacó nos trará neste momento, e que possamos levá-la em nossos corações, para que no dia a dia do nosso viver aqui na Terra, tenhamos o roteiro certo para a nossa caminhada, que estejamos preparados para os reveses da vida, para os constrangimentos, para as lições que a dor, que o sofrimento nos trazem, que sabemos, Senhor, que tem um objetivo maior, que é a nossa evolução, a nossa educação espiritual. Que cada um de nós, Senhor, tenhamos essa consciência de que somos espíritos, mais uma vez aqui na Terra, na condição de homens e mulheres, condição temporária, passageira, mas que a nossa alma levará no seu seio tudo que agregarmos em termos de conhecimento e de habilidades, favorecendo a nossa construção da paz interior e da nossa felicidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos, agradecendo a Jesus por essa oportunidade que Ele nos concede para conhecermos, entendermos o seu Evangelho à luz do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos consola e nos esclarece, nos dando essa condição de vivermos aqui na Terra, mais uma vez, mais conscientes, na certeza de que a vida continua e de que a morte é apenas uma passagem da dimensão material para a dimensão espiritual, e que nossas dores, nossos sofrimentos não são castigo de Deus, são instrumentos que o Pai utiliza para a nossa conscientização, e a nossa evolução espiritual. Na noite de hoje, teremos mais uma vez, temos aqui com muita alegria, o nosso companheiro, nosso irmão Jacó, que, como sempre, nos trará uma mensagem muito esclarecedora e muito edificante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a palavra, o nosso irmão Jacó.
Boa noite a todos. Nosso tema de hoje, a Arca de Cada Um. Obras religiosas do Oriente Médio, muito antigas, nos dão conta de que, num determinado período, a divindade teria percebido que os homens estariam seguindo por um caminho equivocado, cheio de vícios, de muitos erros, de uma série de condutas que não deveria se ter. E exatamente por isso, a divindade procurou um homem para que esse homem pudesse preservar, através da sua família, a informação positiva de como devem viver as criaturas. E foi assim que as coisas se organizaram, segundo esse texto religioso. A divindade, entrando em contato com esse que seria o escolhido para esse grande fenômeno de transformação que a Terra iria passar, passa para ele uma informação muito preciosa, de que ele deveria construir uma embarcação muito grande, e nessa embarcação colocar todos os animais dentro dela. Os animais viriam sozinhos, e ele guardaria os animais dentro dessa grande embarcação, e colocaria sua família ali dentro também. E como o mundo estava cheio de muitos pecados, de muitas coisas erradas, a divindade mandou então uma chuva muito pesada, muito densa, e durante 7 dias e 7 noites choveu sem parar. E o mundo foi completamente alagado, um verdadeiro dilúvio. Quando as águas bateram na embarcação, que já estava cheia dos animais, ele singrou essas águas até que, depois de um longo período, ele pressentiu que as águas começaram a baixar. Ele então solta um corvo. O corvo circunda a embarcação e não volta. Depois, soltando uma pombinha, a pombinha vai e traz para ele um galho de planta, mostrando para ele que a terra estava recomeçando a criar vida, porque ficou tudo submerso, tudo submerso. Então esse homem escolhido encosta a sua embarcação no local mais seguro e desce com sua família e repovoa a humanidade. Tem alguém aqui que não conhece essa história? Então todo mundo conhece, não é isso? Ou acha que conhece, também tem isso, né? Essa é a história de Noé. Com certeza? Olha, não é a história de Noé. Não é a história de Noé. Essa história foi escrita 500 anos antes da história de Noé. É um conto que foi constituído na Suméria, que hoje é o sul do Iraque. Ali, naquela região do sul da Suméria, existe uma obra chamada Atracases e depois um outro livro chamado A Epopeia de Gilgamesh. Estas duas obras, elas falam desse personagem cujo nome não é Noé. E o nome dele é Utnapishtim. Utnapishtim teria sido escolhido pelos deuses da Suméria para construir uma embarcação para onde iriam todos os animais, e aí aconteceria um dilúvio, e ele salvaria a humanidade com sua família e recomeçaria a povoação do planeta assim que as águas baixassem. O que significa isso? Para que se traz isso? Isso significa que esse conto sumério e a história de Noé, elas têm relações muito estreitas. Muito estreitas. A história de Noé são 40 dias e 40 noites de chuva. A história de Utnapishtim são 7 dias e 7 noites. Mas isso são detalhes muito pequenos comparado com a quantidade de semelhanças que as duas histórias possuem, que chega a confundir. Então, histórias de dilúvios, de catástrofes, de recomeço de humanidade, de apocalipse,
e por aí vai fora, elas são muito frequentes. Todo povo tem seu apocalipse, todo povo tem sua inundação, seu recomeço, seu repovoamento da humanidade, todos os povos têm isso. E as religiões, via de regra, elas trazem histórias desse tipo, de seres que foram escolhidos pela divindade para serem recomeçadores da nossa história. Assim, portanto, quando nós, através do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, passamos a olhar uma história como essa de Noé, nós não podemos ler essas histórias com sentido literal, como se esses personagens fossem verdadeiramente reais, como se eles tivessem acontecido, vivido e sido como os textos falam. Muito cuidado com a literalidade dos textos. No entendimento que a doutrina espírita nos oferece, esses seres são mitológicos, seres mitológicos. O que significa ser mitológico? Deve ter uma parte de verdade e deve ter uma parte que já é fruto da imaginação do ser humano. Muito cuidado. Então nós não podemos crer que existiu realmente esse homem chamado Noé e fez tudo aquilo que o texto bíblico coloca, porque não dá tempo. Também na piscina também não deve ter existido. Mas isso não é problema, isso é coisa pouca para a gente. Se nós tivermos a humanidade recomeçando do tempo de Noé, não vai dar tempo para termos hoje a quantidade de pessoas que o mundo abriga. Se da época de Adão já não dá, que dirá da época de Noé, que são 12 gerações depois. Então, não dá para a gente pensar por essa via. Não dá. Nós temos que pensar especificamente como se isso fosse uma grande lição, uma grande história. E é. Como se fosse uma grande parábola, da qual nós podemos retirar informações preciosas, sem nos atermos à literalidade do texto, mas retirando delas lições morais que ela pode nos oferecer. Esse sim é o objetivo de nós estudarmos pela ótica da doutrina espírita, porque o espiritismo não tem nos textos religiosos antigos os seus argumentos de fé. Não tem. Os argumentos de fé da doutrina espírita encontram-se nas próprias obras espíritas. Assim, portanto, vamos observar a história de Noé, por esse ângulo filosófico, por esse ângulo conotativo, e retirar as impressões morais que são possíveis de serem recolhidas na história apresentada no livro do Gênesis, no seu capítulo 12. Mas Jacó, o que é que vai trazer a história de Noé para a gente hoje? Muita coisa. Muita coisa. O que conta ali? Ali conta que há muitos séculos atrás existia um homem chamado Noé, que tinha 3 filhos. Então, o Senhor aparecendo para Noé, diz a ele que ele construísse uma grande embarcação, que é chamada de arca, onde ele iria, nessa arca, receber os diversos animais que viriam sozinhos, para se abrigarem na arca. Essa arca teria 3 andares. Já começa nossa grande lição aí. 3 andares. O primeiro andar, mais embaixo, era onde ele abrigaria os animais. Os animais estariam no primeiro piso. No segundo piso, que é o piso intermediário dessa embarcação, ficaria a alimentação que esses animais iriam consumir durante o período em que eles estivessem dentro da arca. E no piso superior, a parte de cima da arca, ficariam as pessoas. Quem leu O Mundo Maior, quem já leu o livro O Mundo Maior, já começa a perceber algo diferente, ou com uma certa similaridade com O Mundo Maior. Noé, sua esposa e seus filhos, com suas respectivas esposas, ficariam em cima. E ali, então, essas 8 pessoas teriam entrado na arca para fazer o recomeço da história da civilização atual. Isso acontecia porque a humanidade estava muito perdida. Muito perdida. Deus havia observado que o ser humano havia se perdido completamente. Então vamos mandar um dilúvio, varrer tudo, né, para recomeçar. Então a arca recolheria os animais, e aí quando a chuva viesse, eles estariam protegidos dessa chuva. A chuva alagaria toda a face do planeta e todos morreriam, e assim aconteceu segundo o texto bíblico. Num dado momento, depois de muitos anos que Noé esteve construindo a arca, alguns rabinos falam
isso não está no texto bíblico, mas eles falam que foram 100 anos construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Independente disso, de ser 100 anos ou não, há uma coisa que é bem interessante. Ele não fez a arca na beira do mar. Já é um grande problema. Nunca vi se fazer barco no seco. Né? Aqui na feira ou na Praça Padre Mateus fazer uma arca. Quando botar água, saindo água, entra água por todo que é lado. Mas a arca foi construída num local onde não tinha água, num lugar seco. E isso é uma indicação de fé extraordinária. De fé extraordinária. Porque você imagina o que é você fazer um barco daquele tamanho, num local que nunca alagou, dizendo que ele ia alagar e que Deus tinha mandado construir. É muito impressionante. Então, isso demonstra toda uma relação muito intensa de Noé com Deus, no sentido dele ter a crença de que isso iria acontecer. Porque qualquer um de nós recebendo a missão do benfeitor José Pititinga, que deveria fazer uma arca no local que nunca alagou, o seu Edson mesmo não ia aceitar isso. Ia, seu Edson? Não ia fazer, não. Você, Edson, vá na Praça Mateus, bem ali no centro, você começa a construir uma arca. Não vai não. Não faz não. Isso não vai acontecer nunca, isso que o senhor se disse. Qualquer um de nós diria isso. Isso não vai acontecer nunca, alagar Santo Antônio de Jesus. Então, o que a gente vai observar logo no começo é essa firmeza de propósito dele, de atravessar esse longo período, construindo a arca com suas próprias mãos, até que ela ficasse completamente pronta. E aí, quando veio o dilúvio, Noé entra na arca com seus familiares, e diz o texto bíblico que o próprio Deus é que fechou a porta da arca. E então eles singraram as águas durante 150 dias. Depois de 150 dias que eles estavam navegando, as águas já tinham baixado, já tinham parado de chover, estava só alagado. Ele decide então começar a procurar por terra firme. E ele faz aquilo que o Utnapishtim também faz. Né? Ele solta um corvo. E o corvo sai, ao invés de voltar, fica pousando em cima da árvore e não volta para dar notícia. Aí ele solta uma pombinha, a mesma história de Utnapishtim. Solta uma pombinha, a pombinha vai e volta de novo para ele, a mão dele, não achou onde pudesse pousar. Numa segunda vez que ele solta, ela traz um raminho de oliveira. A árvore da oliveira já estava com suas raminhas para fora. Então era um indicativo de que as águas já tinham baixado. Mas o que isso tudo significa para nós, se nós formos absorver esse texto no sentido literal? Você vai acreditar que um cara fez uma arca com 100 anos, fazendo todo dia, só complicado. Onde achou tanta madeira? Como vedou? Como foi vedada essa arca? Qual a matéria que ele usou para vedar? E aí vai ter pergunta que não acaba mais. É lógico que a gente não pode tomar na literalidade que houve uma chuva que cobriu o planeta inteiro. Porque se a chuva tivesse coberto o planeta inteiro, essa água iria para onde? É uma boa pergunta. Quem tem a resposta? Essa água, então, na verdade, isso é apenas um mito. Parte de verdade e parte da criação humana. Pode ter acontecido alguma inundação em algum lugar, e as pessoas, então, já escrevem que foi no planeta como um todo. Tudo bem. É possível que tenha acontecido isso. Naquele tempo, como é que sabia que aconteceu no Brasil, se não tinha internet, não tinha nada? Né? O planeta inteiro, é complicado. Mas o interessante de tudo é que Deus determina que ele faça uma arca para preservar a sua família da loucura que estava lá fora. Do sexo desregrado, da roubalheira, isso tudo. Então, eu vou acabar com tudo, mas vou preservar. Sua família é um padrão, sua família tem um padrão para a dignidade que pode se perpetuar agora para a humanidade. Então a arca representa um local seguro, uma proteção contra a chuva que acontece lá fora, uma chuva que acontece lá fora. Então você vai construir algo para proteger o seu lar, porque esse lar precisa ser preservado para poder cumprir o determinismo divino. Porque vai morrer muita chuva, e eu quero que você fique seguro, Noé. Pronto, acabou. O que seria isso? O que está por trás desse símbolo? Essa chuva, na verdade, poderia ser interpretada como as lágrimas das criaturas humanas. Quando por muito tempo a humanidade se perverte,
optando por caminhos equivocados e fazendo opções que não seriam conforme a lei de Deus, nós vamos nos credenciando diante daquilo que seria a lei de causa e efeito para passarmos por experiências profundamente dolorosas. Nós passamos recentemente por um período como esse, de muita lágrima, uma inundação do planeta. O planeta inteiro foi atingido. Muita lágrima. A pandemia nada mais foi do que desse momento em que nós somos chamados a um processo de reflexão. Então, na hora em que nós percebemos essas mobilizações espirituais que acontecem, que a gente vê tanto nas obras escritas desse tempo, essas mobilizações, elas decorrem do quê? Desse momento em que os céus estão dizendo, olha, vou mandar lágrimas, chuva de lágrimas para aí. Chuva de lágrimas. Haverá muita dor, haverá muito sofrimento. E aqueles que não estiverem de pé diante da lei de Deus irão perecer. É preciso que você proteja a sua família, é preciso que você guarde o seu lar. Qual é o melhor dos instrumentos que Deus nos concedeu para que a gente consiga proteger o nosso lar da loucura que cerca o mundo e que produz essa avalanche de dores, de lágrimas, de tristeza, dessa torrente de sofrimento? Essa proteção para o nosso lar chama-se culto do Evangelho no lar. Nós vamos ver na frente. O que é o instrumento que você tem para proteger a sua família? Uma família que faz com uma certa rotina o Evangelho no lar, com um determinado objetivo, né? Ela vai ter uma proteção. Não tem jeito. Lá fora está chovendo, está alagado, está uma loucura. Mas se você tiver essa nau para proteger, você consegue garantir a proteção nesses momentos mais difíceis. A Arca de Noé, ela representa a proteção oferecida à família, nos períodos de sofrimento, no sentido generalizado. Observe que não é uma proteção para o indivíduo, não foi uma proteção para Noé, não. Deus não ofereceu a salvação a Noé, Ele oferece a salvação à sua família, e não a uma pessoa, mostrando a importância do grupo familiar nesse processo de reerguimento da criatura humana. Por conta disso, o que será que a gente vai observar na sequência do texto? Que quando a ordem de fazer a barca é feita, consta, está lá registrado na Bíblia, que ela deverá possuir 3 andares. 3 andares. Um andar onde estão os animais, o segundo a alimentação, o terceiro onde estão as pessoas. Isso é muito relevante para onde nós queremos chegar. Animal, alimentação e pessoas. Poderia dizer, o animal seria a nossa parte mais animalesca, a alimentação é a preocupação com o hoje, com o agora, que é o eu me alimentar, meu estômago, são as questões do dia a dia. E na parte de cima, o raciocínio, o homem. Então, se eu pudesse trazer os conceitos da psicanálise, que divide em 3 instâncias o ser, como sendo id, ego e superego, nós teríamos nesses 3 andares os 3 patamares da nossa consciência. E quem construir, constrói uma arca segura. Uma arca segura. É isso aqui. O ontem, o hoje e o amanhã. Da psicanálise, id, ego e superego. O id representando os nossos impulsos primitivos, a nossa natureza mais violenta, da nossa herança animal, nos múltiplos milênios que nós vivemos nessa condição. E que herdamos uma série de condicionamentos comportamentais que são trazidos desse longo período que nós passamos ainda construindo as nossas emoções. Então, esse período, na verdade, ele deixou em nós uma série de experiências, e essas experiências fazem com que a gente seja agressivo, violento, impulsivo, egoísta com tudo e com todos. Olha a guerra aí lá, olha lá no Iraque, para aquele lado lá, como é que está, né? É o nosso id, é a nossa personalidade sem controle nenhum do raciocínio, apenas um animal agindo. Do dia para a noite, 4 horas da manhã, foi 3 horas da manhã, o cara bombardeou uma cidade toda, um país todo e acabou. E sequestrou um bocado de gente, levou prisioneiro, assim. O que é isso? O que é isso? Esse é o primeiro piso da arca. Esse é o primeiro piso da minha consciência. Viva, muito viva ainda entre nós. Já não devia mais estar. No segundo piso da arca está a alimentação, que tem a ver com o agora. Está muito mais relacionado com o hoje, com as minhas necessidades mais imediatas, com as minhas preocupações mais próximas do dia a dia,
com o meu cotidiano, que seria o presente, enquanto que o animal, a parte do id, está relacionado ao passado. E no topo dessa arca, na camada de cima, as pessoas onde estariam o quê? O raciocínio, a lógica, o pensamento, a razão. Então ali, você vê que a arca, ele começa de baixo. Ninguém consegue construir uma arca de cima. Começa de baixo. A nossa consciência também. Então ali você teria a capacidade de decidir com acerto, você teria razão para dominar os seus impulsos. Seria o superego, dominando a impulsividade do id. Então, você tem o id embaixo, ego no meio, superego em cima. Passado lá embaixo, no meio o presente e em cima o futuro. Na obra No Mundo Maior que eu falei para vocês, Calderaro, que é o espírito, né, instrutor da obra, fala do cérebro humano, como se ele fosse constituído de 3 etapas. Olha o link com a doutrina espírita. Olha Noé se comunicando com a doutrina espírita. Quem poderia prever uma coisa dessa? Uma etapa mais animal, um cérebro mais reptiliano, está na parte de trás da nossa mente, que é onde estão armazenadas as experiências do animal. Esse cérebro reptiliano é o primeiro andar da nossa arca. Depois nós temos um cérebro límbico, que é uma segunda parte do nosso cérebro, mais à frente um pouquinho, quase no meio. O cérebro límbico está preocupado com as coisas do agora, as preocupações do presente e as coisas do hoje. Esse nasce no segundo patamar, que seria representado pela alimentação, pelas preocupações do dia a dia. E no córtex cerebral, que somente o ser humano possui, só o ser humano possui, o raciocínio, a razão, a lógica, a criação, a arte e o pensamento que leva para o futuro. Quem que estava lá em cima da arca? O homem. Tudo embaixo inferior. O raciocínio, a lógica. A arca representaria então essas 3 camadas que Calderaro apresenta. Recentemente foi publicado um livro de autoria de Dr. Décio Landoli, O Cérebro Triuno, que nos permite fazer um link com Calderaro. A ciência fazendo um link com Calderaro e com Noé lá, não sei quantos mil anos atrás. Quando nós falamos da imortalidade da alma, quando falamos de reencarnação, da lei de causa e efeito, para algumas pessoas elas riem e acham que nós estamos blefando e que isso tudo é uma grande ilusão da nossa cabeça. Mas aqueles de nós que perseverarmos nesse propósito de construir essa arca, como Deus mandou a Noé, estamos construindo o agasalhar da nossa família, dentro dela estamos construindo a sede do Evangelho, no interior dos nossos corações. Quando eu disse que era o culto do Evangelho no lar, não estava me referindo a um ritual semanal, não é isso. Como se nós tivéssemos que ter um rito, o rito de fazer isso toda semana, como se isso tivesse algum tipo de poder espiritual. Não é isso não, gente. Isso é rito, isso é forma. O que tem poder espiritual não são os ritos, é o que move a criatura por dentro, e não aquilo que ela pensa, que ela consegue pela ritualística, que ela segue, pela doutrina que ela segue. Não é isso. O indivíduo que habita uma sociedade materialista, egoísta, e que no seio dessa sociedade então está montando a partir daí uma nova visão de mundo. Esse é o papel do espírita, montar uma nova visão de mundo. E quando nós começamos a fazer o trabalho de preparação, nós vamos nos preparando, construindo a arca, fazendo pedacinho por pedacinho, devagarinho. Noé, segundo a lenda, o texto bíblico, 100 anos. Nós somos talvez 100, como é que diz? 100 milhões de anos, está certo, né? E Joana de Ângelo disse que aqui não tem ninguém com menos de 200 reencarnações nas costas. Então imagina você, e construindo essa arca, e a arca não fica pronta. Porque a construção é lenta, a transformação moral não se opera da noite para o dia. Nós não realizamos o mecanismo de transformação das nossas almas num piscar de olhos. Isso vai demorar muito tempo para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades mais profundas. Vai demorar construindo essa arca. E na medida em que a gente vai trabalhando e mudando,
a arca vai ganhando corpo, a gente vai ganhando cada vez mais certeza, nós temos mais convicção das transformações que nós estamos empenhados em realizar. Você percebe essa arca sendo construída. Eu sempre digo, olha, se não fosse a doutrina espírita, talvez você estivesse aqui hoje com outro Jacó. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Porque tem vários Jacó dentro desse camarada aqui. Você teria com um daquele lá, graças a Deus. E assim, não é grande coisa não, mas... E assim, nesse grande fenômeno de transformação, quando chega o momento da grande prova, quando chega a hora em que a humanidade atravessa pelos corredores da dor, qual seja a perda dos entes queridos, e a pessoa não tem a consolação da imortalidade, a dor do vazio existencial, da depressão, das angústias, que decorrem dessa vacuidade da presença de Deus nas nossas vidas, e todo um conjunto de dores que decorrem do afastamento do homem daquilo que seria a chamada lei de Deus. Quando nós observamos a consequência de tudo isso, ou seja, o sofrimento que a humanidade experimenta, não é porque ela não acreditou em Deus, não é isso. Acreditar em Deus é o de menos, é o de menos. Mas é um sofrimento decorrente das opções de conduta. Aí sim. Você nunca passará por experiência dolorosa se não acreditar em Deus. Mas a conduta que você escolheu é que vai te retornar isso. Não é um castigo do tipo, você não acreditou em mim, então você acabe por lá. Não é isso não. Não é nesse sentido. É porque por negar a lei de Deus, por negar os princípios da lei de Deus, que estão apoiados no quê? Na ideia do perdão, do amor ao próximo, da renúncia dos bens terrenos, no esforço de mudança interior. Quando você nega isso tudo, vai ter problema. Então, quando a gente observa todo esse conjunto de transformações que nós somos convidados a viver e que a gente não vive, a consequência natural de nós não vivermos isso é o sofrimento humano. Simples assim. O sofrimento da criatura humana, o experimentar da infelicidade decorre fundamentalmente do amargor da decorrência da desobediência da lei de Deus, representado na parábola de Noé como sendo a chuva que toma tudo, que vem e alaga tudo, que inunda tudo, e você vai na... Só que quando a chuva chega, a arca está construída, ela está edificada, como se Noé tivesse edificado a arca própria dele. E o Espírito diz, olha, personagens e circunstâncias da Bíblia estão todos dentro de vocês, todos dentro da gente. Então eu ficava imaginando, Deus mandou Noé fazer uma arca. Qual foi a arca que ele mandou construir? Tem que ter um vínculo com a gente. O que Deus mandou Noé fazer, que mandou João fazer, Malaquias fazer, não sei o quê, tudo é para a gente também. Não foi só para aquele pessoal, não. Então sempre que você vê um aperto desse aí, uma fábula dessa, bem, e onde é que eu entro aí? É a primeira pergunta que devemos fazer. Onde é que eu entro aí? Porque você vai entrar também. Se não entrou, ele vai entrar. O homem está trino, ele já tem o seu id, tem o ego, mas ele tem o superego também. Ele já raciocina, já escolhe, faz boas escolhas, tal. Porque o homem está habitando a parte de cima, a parte do superego. Se tivesse apenas a parte de baixo, para conviver com os animais, ele não teria sobrevivido. Então, aí está o indivíduo construído da maneira como tem que ser. Ele tem id, ele tem ego e ele tem superego. Calderaro também diz na obra Um Mundo Maior, né? No superego estão todos os elementos que nos indicam que a gente precisa fazer uma mudança nas nossas vidas, que a gente precisa deixar determinados hábitos para termos outros, substituir por outros hábitos salutares. Quando nós não abandonamos essas condutas, nós automaticamente passamos pelo processo do sofrimento, passamos pelos dilúvios da vida. A busca do ser humano na tentativa de se transformar é exatamente essa, da construção do superego, que é onde estão depositados todos os valores apresentados pelo Evangelho para nós. Todos, amai uns aos outros, ora por aquele que te difama, está tudo no superego gravado. É preciso redescobrir isso. Quando a gente, por algum motivo, temos a possibilidade de fazermos uma mudança na nossa vida, é porque o superego já está constituído dentro da nossa personalidade. Já está clamando por aquilo, já está projetando você para aquilo. E ao contrário, por conta das nossas faltas,
das nossas dificuldades, nós não temos o superego construído, o ego toma conta de nós, ou o id toma conta de nós. É o que está acontecendo, é o nosso aqui. Nós vivemos no ego. E aí, nós não vamos sobreviver. Espiritualmente falando, claro, né? Espiritualmente falando. A arca estava completa, porque estava com 3 andares, todos eles postos. Então, dentro dessa visão, é muito importante que a gente não esqueça que para que a gente tenha sucesso nesse fenômeno, que significa a transformação que a humanidade agora experimenta, nós temos que enfrentar chuva de lágrimas praticamente todos os dias. Vem uma chuva, vai embora, vem outra chuva, vai embora, vai outra, e assim. Né? O dilúvio, com a nossa estrutura já toda elaborada, sob pena de nós também sermos mais um daqueles que vão fracassar. Imagine, por exemplo, naquele momento em que aconteceu o dilúvio, aqueles outros indivíduos que de alguma forma procuraram sobreviver com um andar só, com um barquinho de um andar só com o id não sobrevive. Como o primeiro e o segundo só com o id e o ego, nós não vamos sobreviver. Porque está sem direção, está sem rumo. É um anal sem rumo. Eu preciso da razão, preciso da lógica, do homem consciente, que domina seus atos, para que a gente consiga ter sucesso nessa empreitada. E fazer com que a gente single as águas, apesar das lágrimas, do desespero que está aí fora. Você passe por isso tudo incólume. O Evangelho, portanto, protege a família de Noé. Eles vão navegar durante todo esse tempo. Vai acontecer um momento em que eles vão aportar no local que é o destino de tudo. Tudo isso. E aí, então, chega a hora deles descerem. Aí começa outro problema, que acontece com a gente também. Preste atenção. Quando Noé decide que ele vai descer da arca com sua família, ocorre uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. Porque durante todo o período que a história vai contando, Noé é sempre um exemplo de um homem digno, de um homem... Por isso que Deus escolheu ele para preservar, né, o padrão humano. Noé é sempre visto como um homem correto, um homem bom, um homem de bem. Um homem de bem. Foi o que justificou, por isso, a sua preservação, a preservação de todas essas coisas que dizem respeito a essa dinâmica que a história detém. De uma pessoa que é muito especial, por isso é que preserva toda a humanidade na pessoa dele e de sua família. Pronto. É o padrão. Mas depois que acontece o aportar da arca, há uma mudança muito significativa no comportamento da família de Noé. Algo acontece como se fosse uma espécie de uma perturbação, um fenômeno que perturba essa história. Porque depois que a arca pousa e Noé sai, ele vai plantar uvas. Ele vai plantar uvas. Depois que ele planta uvas, ele coloca a uva para fermentar e faz um vinho com álcool e ele bebe, ele fica bêbado. E quando ele fica bêbado, ele começa a dançar e tira a roupa e fica completamente nu. E fica completamente bêbado e dançando. Então, um dos seus filhos, chamado Cã, se aproxima e vê o pai completamente nu. E quando o pai percebe que o filho viu a nudez dele, o pai fica profundamente irritado. E mesmo estando bêbado, ele amaldiçoa Cã, amaldiçoa o filho. É estranho, porque nós temos um personagem que até então foi um exemplo. E a partir do momento em que ele desce da arca, para começar, e a gente pensa que vai começar, vai dar tudo certo, porque é o padrão que Deus escolheu e tal. E não dá, não dá. Porque escolhemos uma boa família, escolhemos a família que tem como chefe um homem incrível, um homem de fé, mas não acontece isso, gente. A família dele se destrói. O que foi que aconteceu? Olha, a história é bonita, né? A história é muito bonita. De fé, de exemplo, de dedicação, de perseverança, tudo. E quando chega no fim, os rabinos, quando observam esse fenômeno, eles dão uma explicação. Essa explicação que eu vou dar aqui não é espírita, é dos rabinos, israelitas. A explicação dos rabinos é a seguinte: quando a arca para, Deus diz assim para Noé: sai da arca, tua mulher, teus filhos e a mulher. Tem uma ordem, há uma ordem aí. Tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então saíram da arca Noé, seus filhos
Ele já muda a posição. Sua mulher e as mulheres de seus filhos. Alterou tudo que Deus pediu a ele. Os rabinos dizem que foi exatamente aí que deu origem a todos os problemas que ele teve depois que a arca aportou. Qual foi o problema? Inverte a ordem da descida. Deus disse, desce tu, tua mulher, depois teus filhos e a mulher de teus filhos. Como que ele desceu? Desceu Noé, depois seus filhos, depois a mulher dele, em terceiro e por último as mulheres dos filhos. Viram o que ele fez? Uma desobediência. E em falar em desobediência à lei de Deus, nós somos mestres, nós conhecemos profundamente. Somos catedráticos nisso, né? Somos catedráticos. Ele colocou os filhos na frente da própria esposa. Ele desconstruiu aquilo que deveria ser o princípio de todas as coisas. Deveria ser ele, a esposa, os filhos com suas esposas. Mas aí, diz os rabinos, como ele desobedeceu isso e desvalorizou a mulher como sendo o esteio da família, e saiu ele e os filhos, como se os homens fossem os mais importantes e as mulheres ficaram para descer depois, como se elas fossem secundárias. Isso é bem comum no meio do Israel, no conhecimento, o pessoal conhece muito o Antigo Testamento. Esse foi o momento no qual ele saiu daquilo que era o previsto se realizar. Então, é um indicativo de que ele está quebrando uma lógica que deveria ter. Se a preocupação era manter uma família protegida dentro de uma arca, para que ele conseguisse sobreviver dentro desse casulo, a todas as lágrimas do mundo lá fora, todas as perturbações, o choro, o desespero, ela vai estar protegida porque a família era uma peça muito importante. Era e é. Né? Mas o que fez Noé? Ele, apesar de ter obedecido no início, ele não obedeceu no final. Ele não entendeu a razão pela qual ele foi escolhido, no sentido de que era para preservar o modelo de organização social que estava proposto ali. Ele, sua esposa, depois seus filhos e suas mulheres. Ao quebrar essa lógica, ele simplesmente desobedece à estrutura de formação daquilo que as famílias possuem. Se o objetivo era que a arca representasse como sendo um culto do evangelho, aquilo que protege a família da loucura do mundo lá fora, é porque a família é uma coisa muito importante. E quando ele desfaz isso, ele tropeça uma pedra atrás da outra. Porque ele se afasta, ele não faz o que deveria fazer, que era retomar a sua história com sua esposa, os filhos com suas esposas. E eles naturalmente fazerem a sua caminhada, normal. Ele desconsidera a mulher e vai beber e fica longe. Então, esse é o afastamento do ser humano das relações familiares. Acaba construindo a grande dor, o grande fenômeno que vai fazer com que a história final de Noé não seja uma história boa. Começou bem, mas não terminou bem. Ele começa bem, mas não termina bem. Porque ele acaba tropeçando naquilo que era a essência da família. E ele errou no final, por não entender que isso era a essência. O filho amaldiçoado vai embora, os outros filhos seguem sua vida, mas Noé não é mais apresentado no texto como sendo alguém de referência, exatamente por conta de todas essas questões. A doutrina espírita, com todos os conceitos que ela traz, ela nos destaca de maneira soberana a importância do lar, da família, coisa que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer isso. Porque é na família que está a encarnação das pessoas mais importantes para o nosso processo de aprendizado. Tanto os grandes amores do passado, como também, muitas vezes, grandes inimigos do ontem, que renascem debaixo do mesmo teto, sob o nome de pai, de mãe, filho, filha, neto, irmão, sogra, né? Sogra também. E esses antigos amores ou inimigos do passado voltam a se encontrar dentro do lar. Dentro da arca. A importância de nós destacarmos e valorizarmos os laços de família é um fator essencial para o sucesso do homem durante a existência. Aliás, Divaldo Franco tem uma palestra que ele vai dizendo assim, ele diz assim, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Aí Joana bateu o nome dele e disse, Pai Divaldo, diga pelo menos ao lado do grande homem. Atrás? Atrás? Jamais nós conseguiríamos pensar
que nós encarnamos na Terra para vivermos de uma forma isoladamente, como se nós não tivéssemos vínculos espirituais com ninguém. A primeira das missões que nós recebemos quando chegamos na Terra é que nós não nascemos porque duas pessoas assim decidiram. É muito mais do que isso. Nós não nascemos de uma pessoa só, já nascemos um grupo. Nós somos fruto da união de dois seres. E ainda por cima, nós não nascemos como as tartarugas, né? Que quando nascem, rasgam a casca do ovo e sozinha correm na direção do mar e se jogam. Tartaruga é assim. Pocou o ovo, dispara para o mar. E vai lá enfiar a cara, sem ninguém levar ela, sem ninguém guiar. Não. Não. Nós somos frágeis e dependentes. É preciso interiorizar isso. Nós somos frágeis e dependentes. Nós não sabemos fazer absolutamente nada e aí nós precisamos dos outros, né? Nós somos os seres mais frágeis que a criação possui assim que nasce. Nenhum outro animal é mais frágil do que o homem quando nasce. Vai precisar de cuidado. Nem que saiba, nem que seja uma loba, lá como foi Rômulo e Remo, a lenda de Rômulo e Remo, né? Os fundadores de Roma, segundo a tradição. Mas precisa de cuidado. Mas a tartaruguinha sai, quebra o ovo, vai embora, passarinho nasceu, já sai voando e acabou. Nós nunca sobreviveríamos se ninguém tivesse cuidado de nós. E é essa preocupação com esse grupo que não pode ser perdida. Seu pai, sua mãe lhe criou, botou você para andar, para falar, e aí você larga tudo, despreza tudo. Você construiu um lar com sua esposa, com seu esposo, depois abandona tudo, larga tudo. A doutrina espírita, destacando todos os valores que o homem tem para desenvolver durante sua existência, das responsabilidades que ele tem no campo do afeto, as descobertas no campo espiritual, os avanços que ele tem que fazer na sua busca do divino, todos esses fatores são muito importantes. E quem está estudando a doutrina sabe disso, né? Que isso é um ponto basilar da doutrina. A leitura, portanto, que a doutrina espírita nos concede ao observarmos a história de Noé, da Arca de Noé, não é temer um novo dilúvio, não é se admirar os animais terem entrado, como foi construída, se vazou, se não vazou, se tinha como foi que foi soldado, colou as peças com o quê, se tinha prego, se tinha martelo. Isso não interessa para a gente. Se Noé existiu, se Noé não existiu. Onde é que a arca dele está procurando? Olha, esqueçam isso. A doutrina espírita diz, manda a gente esquecer isso. O que importa, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, o que importa dessa história é o perfume dela. É o perfume dessa história, gente. Quando analisada à luz da doutrina espírita. É isso que importa. E a lição que ela tem para deixar para nós? E das lições que ela tem para deixar, a mais importante é: faça uma proteção para a sua família, para que a dor do mundo não leve os seus entes queridos de roldão. Ensine o evangelho do lar, pregue o evangelho do lar dentro de casa, com seus filhos. Vá fazendo isso. Talvez você não perceba, né, o ganho real. Talvez você não perceba, mas está tendo ganho real, não tem jeito. Mas não com aquela rotina de fazer, não, de examinar profundamente as lições que são colocadas no evangelho. Deus vai proteger todos que construíram os 3 andares da sua arca. É a proteção que Ele nos prometeu. É a proteção que Ele nos prometeu. Você vê um camarada como Francisco de Assis, né? Construiu seus 3 andares. E tantos outros. Construa as 3 camadas da consciência, para que a gente... Sai desse negócio de ego, só do ego, do presente, sai disso aí. Construa as 3 camadas da consciência, para que a gente consiga efetivamente aproveitar as lições que a existência nos concede. E fazermos, a partir daí, um aproveitamento efetivo de todas as lições que o Espiritismo nos dá conta de conhecer. Sem tentar construir isso, você não vai pegar nada da doutrina espírita. É isso aí, passou do lugar. Mas então, gente, muito obrigado a todos vocês. Espero que sirva para alguma coisa, né, senhores? Se vai construir sua arquinha aí, né? Olha, não é construir a dele, tudo bem, mas nós precisamos construir a nossa.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma lição, né, que nosso irmão Jacó nos deixa para a nossa reflexão, né, como todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia e outros livros sagrados, exige de cada um de nós, né, um aprofundamento. Temos que extrapolar, como disse Jacó. Essa arte que nós estamos construindo, a psicologia deu o nome de reforma íntima. Pois é. Então, esses ensinamentos, né, extrapola, né, a literalidade. Né? Então, nós temos que buscar entender o sentido daqueles ensinamentos, né? E o Espiritismo, ele nos traz essa luz, né, que nos esclarece profundamente o verdadeiro sentido, né, das palavras de Jesus, do seu Evangelho, o que nos deixa bastante felizes por conta dessa luz, desse entendimento que nos tranquiliza e nos fortalece ao mesmo tempo, né? Obrigado, Jacó. Gratidão, meu irmão. O nosso irmão Jacó tem atividade agora, depois das 8 horas, né? E não pode demorar mais um pouquinho conosco. Obrigado, meu irmão. Deus te acompanhe. E agora vamos aos nossos avisos. Livraria Sergipe, nossa, aqui, né? À disposição de todos e todas, com livros recém-chegados, né? Lançamentos novos, né? Toda a obra da codificação, né? Livros sobre mediunidade, né? Que é um fato muito real, muito positivo nos dias de hoje, que as pessoas precisam conhecer, né? Esse fenômeno chamado mediunidade. Então aqui, você procura nossa irmã Lúcia, estará aqui à disposição logo após a palestra, para quem deseja adquirir um livro espírita. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus. Eu peço aos irmãos passistas que, por gentileza, ocupem as suas posições para encerrarmos esta fase dos nossos trabalhos da noite de hoje. Logo após, iniciaremos nosso trabalho de fluidoterapia. Senhor Jesus, a nossa gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos nesta casa usufruindo desse momento de paz, dessa energia consoladora, que nos tranquiliza, nos alivia de nossas angústias, alivia nossas ansiedades, nos conscientiza do valor da vida, desses momentos grandiosos que estamos experienciando aqui na Terra, nessa época de grande mudança, porque passa o nosso planeta, como nos ensinam os benfeitores espirituais, a grande transição. Estamos passando de um mundo de provas e expiações, mundo de dores, mundo de sofrimentos, para um mundo em regeneração, onde as almas que aqui nascerem trarão em seus corações, Senhor Jesus, propósitos elevados, propósitos de espiritualização, onde o bem prevalecerá, onde viveremos numa sociedade fraterna e solidária, afastando de nosso meio o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a miséria e a violência. Assim, Mestre Jesus, ajuda-nos, Senhor, a estudarmos, a fazermos o bem sempre e a nos mantermos no caminho do bem, da dignidade e da retidão. Que cada um de nós, Senhor, possa fazer a sua reforma íntima, vencendo os vícios, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade. Que aprendamos a viver como irmãos que somos todos em Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja.